Salve, rapaziada, como é que vocês estão? Bom, quanto tempo que eu não gravo vídeo pra esse canal, hein, mano? Acontece que minha casa tava em construção e eu meio que tava sem lugar pra gravar os vídeos, mas agora, aparentemente, tá tudo certo e a gente vai voltar com tudo com os vídeos. E hoje a gente tá de obra nova no canal. E, mano, tenho certeza que vocês vão gostar, velho. Então dá uma chance e assiste aí. Mas é claro, antes de tudo, eu tenho que falar sobre quem está patrocinando esse vídeo. Esse vídeo está sendo patrocinado pelo YouCine. YouCine, pra quem não sabe, é uma plataforma de streaming onde você pode encontrar todos os seus animes, séries e filmes favoritos. Esse aplicativo conta com interface extremamente amigável. É sério, qualquer pessoa consegue navegar aqui sem dificuldade. E o melhor, ele funciona para qualquer dispositivo que você tiver. Claro, desde que ele seja Android, seja sua televisão, computador ou até mesmo seu celular. E o melhor, ele é completamente livre de anúncios que ficam pulando na sua tela o tempo inteiro. O app também tem integrado a qualidade Full HD, o famoso 1080p. Isso para você ter a melhor experiência possível. Essa é a hora de você aproveitar e colocar todos os seus animes em dia, ou até mesmo qualquer coisa que você deseja assistir. Sério, mano, o app tem de tudo. Então não perde tempo, confere agora o link que tá na descrição ou no comentário fixado. Baixe o YouCine e é só ser feliz. Muito obrigado, YouCine, por patrocinar esse vídeo. Dito isso, simbora. A nossa história se inicia onde nas escolas, como todos nós já sabemos, foi proibido dar um esculacho nos alunos para eles aprenderem. Até aí tudo ok. No entanto, havia uma escola que tinha levado isso extremamente a sério. O que acontece é que os alunos estavam cada vez piores e tomando conta das aulas. Os coitados professores estavam mais nem aguentando tudo isso, mano. E as notícias sempre estavam trazendo coisas extremamente ruins, como por exemplo, um professor que acabou indo de base depois que um aluno resolveu fazer aquilo com ele. Vocês sabem muito bem. Basicamente, um professor já tinha ido de caixa no meio dessa situação. O negócio estava saindo do controle, mano. E bom, levando em consideração todo esse caos que estava acontecendo em volta das escolas, alguma coisa precisava ser feita. E é aí que o nosso protagonista, entre aspas, entra na história. Em meio à multidão, um homem parecia caminhar. E um escândalo girava em torno de toda a cidade. Afinal, um aluno por conta própria havia mandado um professor para jogar lá no Vasco, como vocês já sabem. Dessa forma, alguém aparentemente teria sido enviado para tentar controlar essa situação. Mas como já sabemos, essa pessoa não podia ser alguém comum. Tinha que ser um cara barra pesada que nem eles. Afinal, nós sabemos como é que a sociedade é, né, mano? No entanto, dando uma voltada no tempo, nós vamos para um garotinho. Ele estava indo para a escola e dessa forma se despede da sua mãe. O maluco estava de boa indo para aula. No entanto, ele viu uma cena que, vamos ser convenientes aqui, não é muito normal de se ver todo dia. Aparentemente, um garoto havia se auto-arrastado para cima. O nome dele era Dasyuk Park. Eu acho que eu tô falando o nome dele certo. Ele viu aquela cena e ficou extremamente assustado. No entanto, ele sabia quem era aquela pessoa. Afinal, ele era da sua escola. Mas eles nunca haviam trocado nenhuma palavra. Basicamente, eles não eram amigos. Mas ele era um conhecido de um colega dele. E esse cara, ele tinha uma fama que não era muito boa. Basicamente, ele era o fracassado da escola mais famoso de todo. E com certeza, era o que mais era bulinado entre todos os valentões. E esse rapaz que acabou vendo o corpo dele, teria sido o primeiro a presenciar aquela cena. No entanto, em vez de ficar assustado como a gente tinha pensado, o maluco apenas riu. E isso tem um motivo que vai ser explicado mais à frente. Na própria cabeça dele, ele começou a se perguntar se tinha algo de errado com ele. Afinal, o maluco tava se achando o maior pescotapa, mano. O cara viu o maluco e tava dando risada da situação. No entanto, em outro momento, um cara estava apanhando de um grupo de valentões. Os malucos não tinham nada pra fazer da vida. Até mesmo tinha um contador de decibéis pra saber qual foi o volume de altura do grito que o cara deu, mano. Os caras realmente estavam sem nada pra fazer. O cara tava fazendo competição pra saber quem é que fazia o garoto gritar mais alto. Desse jeito, ele estava pintando e bordando em cima do maluco e fazendo aquilo que vocês já sabem muito bem. O garotinho continuava servindo de saco de pancada. Ele mesmo já não aguentava mais aquela situação, tanto que ele foi até o diretor da escola, ou, no caso o professor, e falou pra ele que ele não aguentava mais aquilo, mano. Falar que, tô apanhando todo santo dia e eu quero que você me ajude com alguma coisinha aí. Pela cara desse professor aqui, já deu pra imaginar que ele não ia fazer nada. Afinal, olha a cara do maluco. Ele disse que ficou feliz que ele tinha ido lá e assegurou para o moleque que ele resolveria essas coisas e que ele deveria ficar tranquilo. Bom, dessa forma, ele acabou reunindo toda a sala e chamou os 3 malucos que estavam envolvidos naquilo e deu um sermão nele na frente de todo mundo. Você, assim como eu, sabe que isso não vai ficar tudo bem. E só pela cara dele dá pra perceber que o maluquinho aí vai acabar sofrendo depois. A partir desse dia, ele havia se tornado o cara mais rejeitado da classe, assumindo o posto do antigo maluquinho. E se perguntava do porquê o professor tinha feito aquilo na frente de todo mundo. Afinal, agora só tinha piorado todas as coisas. Ele acabou não demorando muito pra descobrir. Afinal, depois da
aula ele acabou tendo que pagar algumas contas com aqueles caras. Desse jeito, em outro lado da escola, alguns professores estavam reclamando pelo fato deles não poderem acender a chaminé dentro da sala de aula, afinal, deve ser algo muito educativo para os alunos. Eles reclamam de que lá eles não podem nem fazer o que eles desejam, nem sequer tentar desestressar um pouquinho. Eles comentavam que há um tempo atrás, um professor chamado Shin havia gritado com algumas crianças e só por causa disso, o maluco foi parar no tribunal. Comentava que os professores não haviam mais direitos nenhum. O outro maluquinho fala que ele prefere como está atualmente. O maluco se pergunta do que ele tá falando. Ele avisa que agora que não pode mais fazer nada com os alunos, basicamente isso ficou melhor para eles, afinal eles ficam só assistindo e não tem que ouvir nada de ninguém. Então, basicamente isso foi uma solução simples. E tudo que eles sabem é que o único objetivo que eles têm agora é passar a matéria e nada mais, e deixa que os alunos se virem lá com a galera. No entanto, o maluquinho que havia apanhado estava ouvindo toda essa conversa e ele já não estava bem, afinal, o maluco estava passando por algo extremamente chato. E basicamente, esse era o empecilho que ele precisava para começar a pensar coisas ainda piores com a sua própria vida. Ele entendeu o porquê que ele tinha feito aquilo na frente de toda a sala. Afinal, aquilo foi basicamente um recado que se você for reclamar para os professores, eles vão piorar ainda mais a situação, para que dessa forma eles não precisem mais se preocupar com os alunos. Ele sabe que não tem sequer uma pessoa que consiga o ajudar e a sua única escolha talvez é se transferir para uma nova escola, ou até mesmo ter que tolerar tudo isso por mais 3 anos. No entanto, as coisas mudaram. A cabeça do maluquinho, aquilo que tinha acontecido com aquele garoto chamado Daseoki, no caso que tinha ido de arrasta para cima, vai causar um grande rebuliço na escola e vai chamar a atenção das autoridades para tentar fazer alguma coisa e assim talvez ele pare de ser bulinado. Da janela, ele via que a polícia novamente estava lá e ele tinha uma esperança que a partir de agora as coisas iriam melhorar e talvez aquelas pessoas que fizeram aquilo vão ter que pagar pelos seus atos. E acredita que finalmente a violência vai cessar e as pessoas que estão sofrendo como ele poderão voltar às suas vidas normais. No entanto, era isso que ele tinha pensado. Em outra memória, ele estava servindo de banco para um maluquinho e as suas esperanças estavam completamente erradas. Mais uma vez, ele estava sendo vítima de vários valentões. Ele se questionava dizendo que aquilo não fazia nenhum sentido e o maluco pisa nas suas costas, afirmando que realmente não faz e afirma que ele não pode nem mesmo acender a sua chaminé em paz. O outro carinha parecia estar filmando tudo aquilo. Ele pediu para o garoto ir comprar um lamen para ele, afinal ele estava morrendo de fome. O maluquinho já não estava mais aguentando. Ele estava prestes a tomar uma decisão drástica para sua vida. É isso mesmo que vocês estão pensando. E o seu fim aparentemente seria igual ao do outro garoto chamado Daseoki. Mas antes de concluir o seu ato, alguém aparentemente falou com ele e avisou que se fosse ele não deveria fazer isso. Automaticamente o garoto se assustou. Na sua cabeça não tinha mais sentido continuar ali, afinal ele não tinha mais ajuda. Um homem de casaco preto, aparentemente com um blazer, estava sentado em cima de uma parede que estava lá no terraço. Ele avisa que é imprudente se auto-mandar de base quando se tem alguém insistindo. Isso seria um pouco estranho. Ele avisa que os pesadelos que ele vão dar a essa pessoa vão fazer ela ficar sem dormir por um bom tempo. O maluquinho pergunta se ele seria um professor, mas ele diz que é uma longa história, então digamos que ele é um sim por enquanto. Mas ele pergunta para si mesmo do porquê um professor estaria ali em cima. Mas ele garante para ele também que ali tem uma bela vista. Ele consegue ver tudo nessa escola e ver o quão perfeito o estado dela tá. Afinal, ele consegue ver que todo mundo está sofrendo e os valentões tomaram conta de tudo. E basicamente a escola está um completo caos. Mas que bela paisagem. Ele pula lá de cima e se pergunta se ele pode tentar concluir o que ele planeja amanhã. E por enquanto, ele deve mostrar para ele onde seria a sala dos professores. O maluquinho faz isso e o leva até lá. O aparentemente professor dá uma olhada aos arredores. Pergunta para o garoto do porquê que ele ia fazer aquilo. E se questiona se seria por causa das coisas que os valentões têm feito com ele. Ele diz que daqui a 3 anos ele vai estar fora daqui. E se pergunta se ele não pode aguentar só mais um pouquinho. E se seria tão difícil. E qualquer coisa ele deveria entrar na marinha ou se tornar um policial. E assim ele ia ficar muito forte. E ia descer a sola nos caras que tentassem fazer alguma coisa com ele. Mas o maluquinho pergunta sobre o que ele sabe sobre isso. Afinal, ele não fazia nem ideia do que era sofrer o tanto que ele estava sofrendo. Ele disse que esperar 3 anos já é muito mais do que ele aguenta. E diz que todos os dias acabou pensando nisso. Mas não é tão simples como ele pensa. Afinal, o cara tá apanhando todo dia e sendo humilhado. Então, 3 anos pode acabar sendo uma eternidade. Nesse exato momento, o professor sentiu o peso nas suas palavras. O garoto grita que não há nem sequer uma pessoa que possa o ajudar. Então, como é que diabos ele consegue esperar mais 3 anos? Nesse exato momento, desprevenido, ele acabou sendo atingido pela voadora por aquele carinha que ele pediu para comprar o seu lamen. Ele começou a xingar e dizer que o sinal já tinha batido e ele ainda não tinha comido seu lamen. Se perguntava onde é que ele estava.
estava. O maluco continuava questionando do porquê as suas mãos estavam vazias. O maluquinho já estava tremendo na base, e dessa forma acabou sendo atingido novamente bem no meio do seu rosto. O valentão estava descendo a sala nele. O aparentemente professor olhava toda aquela cena com uma expressão não interessante na sua cara. O maluquinho se perguntava se dessa vez talvez ele devesse acabar com seu sofrimento, em vez de apenas dar uma surra. No entanto, o professor acaba pegando no seu cabelo, também o puxando pela camisa. Automaticamente ele se perguntava o que diabos era aquilo, e sem prestar atenção, acabou levando um tapão na cara, o que fez voar muito longe. Nesse exato momento, o professor fala que acaba concordando com ele, e que o garotinho ali realmente é um zero à esquerda, e ele tem muito que aprender sobre a vida. No entanto, ele é um moleque que não tem nenhum bom senso, e não merece ser espancado por alguém como ele. O maluquinho se perguntava quem era aquele cara, e o porquê ele tinha o batido, e como é que um professor havia feito aquilo com ele. O maluquinho fala que é uma longa história, então digamos que por enquanto ele sim é um professor. O maluco se pergunta se ele acha que pode fazer o que quiser apenas por ter esse título, e pedia para ele dar um tapa nele de novo, e avisa que se ele fizer isso, o vídeo vai acabar viralizando e ele vai perder o seu trabalho. O maluquinho pergunta se ele tem certeza disso, no entanto afirma que era ele que tinha pedido, então ele não deve chorar depois. Dessa forma, deu um tapão em sua cara. Ele gritava dizendo que o amigo dele era um YouTuber e agora ele poderia estar na internet inteira. O maluquinho comemora, afinal, finalmente agora ele pode ser famoso. Era o objetivo que ele estava procurando. Nesse caso, ele tinha que ter certeza de pegar os melhores ângulos possíveis assim para garantir uma boa thumbnail, então bateu nele de diversas formas. Os alunos não conseguiam acreditar no que estava acontecendo, também estavam filmando aquilo. Eles comemoravam por ver aquele maluco apanhando, afinal ele era um valentão que só gostava de ficar zoando com os outros. Um carinha chega e se perguntava o que era aquilo. O valentão não aguentava mais apanhar e começou a xingar o professor e partiu para cima dele. No entanto, antes de tentar o atingir, ele tomou uma rasteira, caiu com tudo no chão. O professor o jogou para a porta e prendeu a sua cabeça com ela. Aquilo era uma situação extremamente vergonhosa para ele. Ele pedia para ele abrir a porta, no entanto o professor não fazia nada. Dessa forma, ele pegou um aparentemente ferro e tacou uma paulada no traseiro do moleque. Aquela cena era muito hilária. Todo mundo não conseguia acreditar que realmente estava vendo aquilo. O maluco ficou lá jogado no chão, sem saber o que tinha acontecido. O velho da lancha chegou para perguntar o que diabos ele estava fazendo e que ele pensava que era. Ele dizia que ele era o vice-diretor da escola e pergunta quem havia dado direito para ele de bater nos estudantes. No entanto, o cara fala que ele havia sido enviado para lá nesse mesmo dia. O vice-diretor não fazia ideia do que ele estava falando, mas ele disse que estava só fazendo uma surpresa. Afinal, ele sabia que provavelmente o vice-diretor tentaria deixar tudo debaixo do tapete se soubesse que ele estava vindo. Dessa forma, ele joga a credencial bem na cara do velho. E esse era o seu cartão de identificação. O seu nome era Ruajina. Ele era da Agência de Proteção dos Direitos dos Professores. O vice-diretor não fazia ideia do que ele estava falando, mas o Ruajin pergunta se ele não havia assistido as notícias. Afinal, ele sabe muito bem daquele professor que acabou apanhando até ir de caixa. E por causa disso, eles acabaram desenvolvendo uma nova lei e também uma nova organização. E essa organização era o Ato de Proteção dos Professores, e que ele era autorizado pelo Ministério da Educação. Basicamente, a sigla também de abreviação era a PDP, e que ele poderia ver todos os detalhes sobre isso no site oficial no dia seguinte. Ele avisa que o seu trabalho é dar assistência especial para escolas com administrações não tanto adequadas, e escolas como a que ele está agora, que haviam tentado até mesmo encobrir a partida de um estudante, que acabou sendo subornado pelos policiais. Basicamente, ele afirma que ele estava ali para colocar ordem na casa. O vice-diretor interrompe o que ele estava falando e avisa que eles não tinham tentado encobrir nada. Eles não fazem umas coisas dessas, imagina, jamais eles iriam fazer isso. Mas o cara fala que eles vão ver isso depois que a investigação começar. No entanto, ele garante que tem uma coisa muito importante que ele deveria saber. E assustando o velho, que quase foi de base com o susto, ele pega aquele ferro e corta o fio de cabelo dele. E ele diz que não há limites para os seus métodos educacionais. E agora ele finalmente poderia colocar moral naquela escola. E já avisa para todos os alunos cabeça de salsicha que se eles tentarem impedir alguma coisa e também os seus métodos, vai acabar apanhando. Agora eu gostei. Rapaziada, o supervisor Nar vai colocar moral nessa escola aí agora, mano. Basicamente, enquanto assistia o vídeo do que ele tava fazendo, lá na sala dos professores, tinha uns maluquinhos babando o ovo dele. Pois é, afirmando que agora a sua escola estava completamente livre da violência e de tudo que estava acontecendo de ruim. Eles estavam ali meio que tentando bajular ele e também se vangloriando, afirmando que aquela escola já tinha feito muitos alunos bons e que ali já haviam se formado pessoas extremamente bem-sucedidas, incluindo até mesmo o deputado do partido governante do terceiro mandato de Kwang Pyo. E eu não sei nem o que significa isso, mas basicamente eles queriam que o supervisor Na falasse bem da escola deles para quando ele for fazer o seu relatório para o Ministério da Educação. O carinha toca no ombro do outro velhote e pede para entregar
um negócio a ele. Dessa forma, ele estende um papel e diz que aquilo não é muito, mas se por favor, ele deve aceitar com um símbolo de gratidão. Basicamente, eles estavam dando dinheiro para ele. Interrompe o papo que estava muito bom e diz que eles haviam entendido tudo errado. Ele diz que apesar dele trabalhar com o Ministério da Educação, ele não é bem um inspetor, muito menos pode dar qualificação para as escolas. Ele não tem capacidade, muito menos autoridade para avaliar uma escola assim. Então eles não vão ganhar nada bajulando o rei. Dessa forma, ele pede para que eles parem de se envergonhar. Afinal, é muito vergonhoso ver dois velhinhos que nem ele agirem dessa maneira. E eu consigo entender. Ficam pistola com ele e até dão um dedo pro maluco e ficam xingando ele na sua mente. Mas ao mesmo tempo, ele se vira rapidamente e diz que antes que ele se esqueça, ele pergunta sobre aquela criança que havia se auto-mandado de base. Ele pergunta se seu nome era realmente da Seoki Park e questiona qual era a sala dele. Depois de mostrar, lá na sala do maluquinho, um cara já estava sofrendo na mão dos valentões. Aparentemente, ele estava colocando algum tipo de líquido lá na boca dele. O carinha parecia estar cuspindo, mas o careca fala que pediu para ele beber tudo e avisava que ele deveria se considerar um maluquinho sortudo, afinal, nem todo mundo teria oportunidade de esperar aquilo. Um carinha aparentemente que estava dormindo na aula avisa para o calvo que a aula já vai começar e vai tocar a qualquer momento. O calvo avisa para ele que estava fazendo tudo aquilo apenas para agradá-lo e se questiona se ele ainda estava de ressaca. Ele diz que se o professor falar qualquer coisa sobre a sala fedendo, eles vão jogar a culpa naquele cara que eles estavam forçando a beber. O maluquinho de vermelho estava pouco ligando para isso, afinal ele avisa que o calvo também estava de ressaca e se ele estava fazendo isso era para encobrir ele também. O careca diz que nenhum professor iria se atrever a falar mal com o filho do deputado. Basicamente o maluco estava se confiando nisso. Algumas garotas aparentemente estavam assistindo um vídeo em seu celular, onde o garoto estava apanhando do professor. Elas conversavam que o cara que fez aquilo aparentemente estava trabalhando no Ministério da Educação. Eles tinham passagem liberada para bater nos estudantes. A menina fala que isso mais parece história de manhwa. Será que eu aviso pra ela que ela tá numa, né, velho? A menina começa a achar algumas semelhanças com a escola dela. Afinal, eu não sei que tipo de escola esse pessoal vive, que eles não conhecem nem mesmo as pessoas que estudam um ano a menos que ele. Basicamente é tudo separado. Ele avisa que isso não é na escola deles, afinal o uniforme do professor era bem diferente. No entanto, abrindo a porta rapidamente, um homem parece entrar. E esse era o supervisor Na. Ele tava com um visual meio diferente, com o cabelo amarrado e até mesmo usando óculos. O maluco tava bem civilizado. Ele cumprimenta ele de um jeito bem estranho, mas logo se lembra que na verdade ele é um professor e deve se comportar como tal. O calvo pergunta quem seria ele, mas ele se questiona se o diretor não havia vindo avisar. Ele diz que o co-professor daquela sala havia pegado um resfriado e dessa semana ele não vai poder ir para a escola. Desse jeito, ele vai ser o professor substituto e dessa forma se apresenta. Esse era Huajin Na. Ele diz que ele estava um pouco envergonhado em admitir, mas é aquela sua primeira vez como professor em uma sala de aula. Então ele espera que todos eles possam se dar bem pelas próximas semanas. O calvo acha aquilo uma boa oportunidade, eu consigo até imaginar no que ele estava pensando. Provavelmente essa vai ser a minha melhor vigarista. Os alunos começam a baderna e a desordem começa a tomar conta. Os malucos começam a falar sobre coisas que não têm sentido. E o professor continua só observando bem e fica chacoalhando a carteira. Ele decide que agora é o melhor momento de fazer a chamada da classe e começa a chamar pelo nome das pessoas. Todo mundo começa a responder de boa. No entanto, ele chega no nome que talvez deixe a sala meio paralisada. Ele chama pelo nome de da Seoki Park e basicamente era o garoto que tinha ido de arrasta pra cima. Os alunos automaticamente ficam com a cara fechada, pois sabem que provavelmente ele não sabia do que havia acontecido. O professor diz que não está conseguindo ver ele na sala e se pergunta se ele estaria ausente. Até mesmo o carinha de blusa vermelha pareceu tirar a cara da mesa, mas o calvo afirma que ele havia ido de base, que ele não era um cara muito inteligente e muito menos brilhante. Ele ficou triste com as suas notas, dessa forma havia se mandado de base. Ele diz que o professor devia ter pesquisado um pouco mais antes de aparecer lá, afinal ele havia arruinado aquele clima. Com um olhar um pouco intimidador, ele diz que havia entendido e agradece por contar para ele. Os alunos ficam se encarando, né? Afinal, o professor perguntou sobre alguém que não estava mais ali, mas ele diz que vai voltar para a chamada como se nada tivesse acontecido. Até que ele chama pelo nome de Byung Park. Não sei muito bem falar o nome desse cara. Ao olhar para sua cara, ele percebe que algo estava acontecido. Aparentemente, ele estava bêbado. Ele chega próximo e ele se pergunta do porquê a sua cara estava vermelha. Se questiona se ele estava passando mal. Automaticamente, ele sente um cheiro de pinga vindo dele. E o calvo afirma que ele estava com a garrafa de pinga lá na sala. E o careca diz que provavelmente ele estava estressado com alguma coisa e estava tentando ali se desestressar e ficar de boinas. Ele não aguentou e teve que começar a tomar pinga no meio da sala. Nesse exato momento, rapidamente, o supervisor chega até ele e também começa a o cheirar. Meio estranho, mas ele diz que ele estava sentindo
mesmo cheiro que vinha dele. Se pergunta se aparentemente ele teria bebido uma garrafa inteira também. Ele diz que é bem estranho, afinal o mesmo cheiro estava vindo dele. Se pergunta se ele havia se juntado a ele. O calvo diz que era porque ele se senta do lado dele, mas o professor sabe que tem uma diferença enorme do cheiro de álcool quando a pessoa acaba de beber e quando ela acabou enchendo a cara por várias horas. Mas ele diz que está dando apenas um palpite, mas para ele, o careca estava de ressaca desde ontem. Então provavelmente ele devia ter forçado Byung-Soo a tomar pinga para tentar jogar a culpa nele e dessa forma se safar. O cara se levanta e afirma que isso é uma mentira e se pergunta como ele se atreve. Ele se pergunta se havia sido dessa mesma maneira que ele havia mandado da Zeok Park de base. Nesse exato momento o clima fechou e o careca não fazia ideia do que ele estava falando e dizia que ele não tinha culpa de nada. No entanto, o professor pega pelo seu beiço, o maluco ficou com cara de pato. Dessa forma saiu arrastando pela sala e disse que ele estava planejando passar desapercebido hoje. Ele estava só tentando dar uma vistoria lá na escola e não ia fazer nada. No entanto, a boca dele era muito grande e não estava agradando ele. Dessa forma, ele queria aparentemente transformar ele num pato e saiu puxando ele para lá e para cá. Dessa forma, jogando para longe. O maluco ficou com a cara amassada. Desse jeito, os alunos começaram a ficar com medo. Se perguntavam quem ele era. Um deles fala que ele deve levar Byung-Soo para a enfermaria e fazer com que ele descanse um pouco. O garotinho confirma e dessa forma vai o levar até lá. O supervisor fala que depois de dar uma boa olhada nessa escola desde ontem, ele acabou descobrindo 3 problemas que existem lá e precisam ser tratados imediatamente. O número 1 é o tratamento com os seus professores, que são um bando de otários. Os malucos não faz nada com ninguém. O número 2, que isso que os valentões estão fazendo não serve de nada e está completamente desenfreado pela escola. E terceiro, não, antes dele falar, o calvo aparentemente foi até ele, mas rapidamente levou uma cadernada na cabeça e logo ele ficou esperto. A cabeça do maluco estava saindo fumaça. Não sei que tipo de livro era esse, mas eu acho que eu quero também. Ele diz que número 3, agora continuando, já que o calvo atrapalhou ele, é que a escola permanece braços cruzados mesmo depois de um aluno ir de caixa, que provavelmente isso iria acontecer novamente. No entanto, ele vai se apresentar de noo. Ele é o supervisor Hua Jin-na e ele é da Agência de Proteção aos Direitos dos Professores, sob o comando do Ministério da Educação. E ele avisa que todos ali têm a tremenda sorte de ser o primeiro caso pego pela APDP desde o seu fundamento. Ele diz que se estiverem curiosos para saber como funciona a agência deles, devem ir em frente e pesquisar sobre a educação de verdade lá no YouTube. Dessa forma eles percebem que tem várias pessoas comentando sobre isso e acredita que tem muitas pessoas do lado dele que são contra o que esses valentões estão fazendo. Ele afirma que o que isso quer dizer é que esses estudantes haviam trazido a própria desgraça. No entanto, agora que eles entenderam, ele pede para que todos fiquem de pé e dessa forma coloquem as mãos nas carteiras. Ele fala que eles não querem que eles fiquem de conversinha enquanto o professor faz a chamada, e é dessa forma que o estudante deve agir. E ele diz que todos devem ficar de pé, ou senão iriam acabar que nem aquele cara. Dessa forma todos começaram a se levantar. No entanto, aparentemente alguém ficou sentado, e esse era aquele cara de vermelho. Ele diz que eles não precisavam escutar nada do que esse cara disser, e pede para que todos se sentem. O professor estava terminando a contagem para que todo mundo ficasse de pé. No entanto, ele grita para que todos se sentem, e dessa forma começa a o xingar. Os alunos aparentemente têm mais medo dele e começam a sentar novamente. No entanto, ele percebeu que o supervisor Na não tinha gostado nada disso. Ele perguntava o que o professor iria fazer. Ele diz que aparentemente todo mundo ali respeita mais a ele do que o próprio professor. Dessa forma, o carinha pega a sua lista e vê que aquele era Jung Hyeon-ryu, e o encarando, ele pede para que ele vá até a frente da sala. O maluquinho bancou o bichão e isso que tá de boa e não vai. O supervisor Na fala que ele não vai gostar do que vai acontecer se ele tiver que ir até ele. Ele pede para ele colar lá e que ele deve ser o seu convidado, que provavelmente eles vão se dar muito mal. O supervisor fala que eles vão ver. Dessa forma começa a se aproximar até ele. Aparentemente algo estava por vir. Então se você quiser a continuação, não se esqueça de comentar a parte 2 aí, que a gente zera ele aqui também. É isso, muito obrigado por assistir e até a próxima.